Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o tema, basicamente, Debizium com CDC, né? O título da apresentação aqui vai ser do On-Prem ao Azure em tempo real, arquitetura de CDC com Debizium e Azure Event Hub. A gente vai passar aqui por alguns cenários e configurações avançadas para a gente conseguir entender como é que a gente consegue fazer essa captura, em quais arquiteturas esse tipo de estratégia se encaixa e que tipo de problema ele resolve, né? Deixa eu começar aqui me apresentando para vocês. Meu nome é Luiz Ribeiro. Muito obrigado pela oportunidade, né, e pelo tempo e disponibilidade de vocês de assistir essa palestra também. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou mestrando em ciência da computação pelo Cefet, aqui no Rio. Eu sou arquiteto de software, mas ali com foco mais em desenvolvimento mesmo, em arquitetura de sistemas distribuídos, né? Eu tenho aproximadamente aí 15 anos de experiência e algumas certificações Microsoft também, em dados, em segurança, em desenvolvimento, enfim. Tem uma lista aí de certificações. Sou bem adepto aí ao universo Microsoft, né? Deixei aqui também esse QR Code para quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, conversar comigo, trocar uma ideia. Estou sempre aberto aí a conversa, né? E, enfim, a trocar experiências também, isso é muito rico, né? No nosso meio. Bom, então continuando aqui, a nossa agenda de hoje, ela vai ser basicamente essa introdução, né? Que a gente está fazendo aqui. É, eu vou dar um foco aqui mais no Debizium em si. A gente vai falar sobre a arquitetura dele e sobre o funcionamento na prática. A gente vai dar também alguns padrões e casos de uso, assim, para a gente poder usar ele no dia a dia, quando vale a pena e quando não vale usar. A gente vai mergulhar um pouco mais e ver alguns cenários avançados aí de utilização do CDC, estratégias mais antigas e mais novas, quando vale a pena usar, quando não vale. E a gente vai ter a parte prática, né, que é a demonstração disso aí acontecendo. Nesse caso aqui, eu vou usar um um compose local, então vão ter alguns containers aqui local, conversando lá com o Event Hubs na própria Azure, tá? E aí no final a gente abre para as conclusões ali e eu reforço com vocês que estou disponível aqui para a gente poder conversar aí via LinkedIn, tá? Essa demo aqui, ela também tem o versionamento dela no GitHub, então tudo que eu faço ali, geralmente eu deixo ali versionado, se vocês quiserem acessar o repositório, até contribuir com pull requests ali, tá tudo disponível para vocês. Bom, vamos lá. Qual é o nosso cenário em geral, né, que a gente acaba falando de CDC? Em muitos casos, a gente tem mais de um mecanismo de persistência, então a gente vai ter o banco ali para poder persistir aqueles dados ali, muitas vezes transacionais ali, que a gente está manipulando ali pelo sistema, né? O usuário está com a tela dele aberta, então tem algum outro sistema interagindo com o nosso, e a gente precisa muitas vezes persistir em um banco relacional ou não relacional, a gente precisa muitas vezes de um mecanismo de cache também, né? Então, a gente acaba fazendo uma persistência manual ali no cache e uma persistência manual também no banco que a gente está falando. Imagina que a gente tenha mais um mecanismo de busca ali, né? Então, alguma coisa para ficar indexado lá. Então, a gente tem mais um tipo de persistência ali que a gente está falando. A gente pode ter N, né? Persistências ali, dependendo do tipo do sistema. Então, pode fazer sentido. Então, o que a gente propõe aqui, nesse tipo de cenário, é que a gente não crie uma persistência específica para cada destino de dados, né? Para cada base de dados, enfim, repositório que seja. Existem estratégias melhores para a gente poder fazer isso. Então, quando a gente fala aqui de CDC, o que que significa CDC, né? A definição, primeiro, é conceitual lá. Então, o CDC, que significa Change Data Capture, a gente está falando aqui da captura de alterações dos dados em tempo real lá no banco, sem fazer concorrência com a leitura da tabela principal, tá? Porque quando você tem uma tabela muito grande, imagina assim, sendo utilizada para leitura, e ao mesmo tempo tem um outro banco ali, uma outra aplicação, perdão,
fazendo a persistência naquela tabela, você acaba tendo uma concorrência ali. Então, quando você usa o CDC, você vai para uma abordagem de logs, né? O próprio mecanismo, o SGBD, ele, ele salva essa alteração de dado em uma outra tabela, que é uma tabela só de log, é basicamente só binário, e isso vai para uma outra tabela com outro esquema separado. E aí aqui a gente está falando de eventos de inclusão, inserção, é, desculpa, inserção, atualização, deleção, tá? Tudo isso fica gravado em log quando a gente habilita essa feature de CDC. E qual é a vantagem da gente conseguir habilitar esse recurso e ler dessa tabela de logs? É evitar concorrência, né? Então, eu não preciso mais naquela tabela principal ficar fazendo leitura da tabela inteira para poder saber, por exemplo, qual foi o último dado que foi alterado. Eu consigo passar a reagir a eventos, porque tudo que chega ali naquela tabela de logs, né, significa que foi uma alteração de dados, seja a inclusão, deleção ou a própria atualização em si, eu consigo saber que houve um evento de dados ali, diretamente por essa lógica. Então, com isso aqui, eu passo a não precisar mais ficar fazendo pooling em banco de dados, por exemplo, para saber que um dado mudou, né? Eu passo a não precisar é, ter consultas batch, por exemplo, pesadas, entende? Então, a gente muda para a orientação a evento lá na raiz, desde o momento em que o dado é persistido mesmo, tá? Sem ter que programar alguma coisa específica para isso. Bom, então aqui, essa figura aqui já é um pouco da alusão a isso que eu estou falando, né? Para a gente poder mudar um pouco a forma como a gente está abordando. Então aqui, essa imagem, ela mostra justamente aqui uma, uma tabela aqui, né? Na verdade, um banco de dados que tem uma tabela alterada e ele jogando isso aqui para um mecanismo, né, de transmissão de dados, que no caso pode ser o Azure Event Hub, mas poderia ser o Kafka também, poderia ser algum outro barramento que fosse da preferência. E a gente passa a conseguir dar suporte a essa abordagem conceitual que a gente está falando aqui. Então, aí a partir dessa mudança, aí sim a gente faz a persistência no mecanismo que a gente quiser, né? Sem fazer concorrência, sem ter que fazer outras persistências manuais. A gente pode atualizar uma segunda base de dados, eu posso ter uma base de dados NoSQL, eu posso ter um S3, eu posso ter um cache, enfim, aqui possibilidades infinitas, né? Para a gente poder fazer essa mudança. E aí, nesse patamar, é que se encaixa o Debizium, né? O que é o Debizium? O Debizium, ele é uma plataforma de CDC. Por que existe a necessidade da gente ter essa plataforma, né? Cada tipo de banco de dados, o MySQL, o Postgres, o SQL Server, enfim, cada um deles implementa esses logs de uma maneira específica. Então, a leitura de logs para cada banco de dados desse, ela acontece de uma maneira bem particular. Se a gente tentasse abordar isso de uma maneira mais manual, a gente precisaria ter uma implementação de leitura de log para cada banco de dados. E isso seria um pouco mais verboso e acabaria, em alguns cenários, até impedindo a gente de usar essa estratégia de CDC, né? O que o Debian traz para a gente é uma série de conectores que conversam com uma gama muito grande de banco de dados, né? Então, ele consegue fazer para você a leitura de diversas bases de dados e entregar essa alteração do dado, né, em um formato universal, né, que pode ser lido para ser consumido por qualquer destino, tá? Então, aí o que eu coloquei aqui, né, que ele faz CDC para vários bancos de dados, eu já vou listar aqui para vocês quais são as bases de dados suportadas. Então, aqui ele também vai usar essa base de dados baseada em transações. Então, Luiz, dá suporte ao MongoDB, dá suporte ao MongoDB. Dá suporte ao SQL Server, dá suporte ao Oracle, dá suporte ao DB2, ao Informix, enfim. Ele tem uma gama muito grande de base de dados aqui.
Se a base de dados implementa CDC, é muito provável que o Debizium ele já consiga fazer a leitura, e se ele não consegue ainda fazer a leitura, por ele ser um projeto open source, a comunidade está sempre ali ativa, né, e desenvolvendo novas features ali para ele. Então, a qualquer momento, a gente tem novidades aí, melhorias, né? Então, eu coloquei aqui essa versão mais recente como 3.2, mas essa apresentação aqui ela já está até desatualizada, né? A gente já está com versões mais novas aí. E a gente tem aqui uma série de exemplos, né, de empresas aí de grande porte que usam o Debison, né? Então, a gente tem aqui Netflix, Airbnb, Uber, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o IPay, Trivago, enfim, uma série de empresas aí. Provavelmente essa lista hoje é maior, né? Porque cada vez mais essa plataforma vem crescendo e a adoção de mercado dela também. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de base de dados aí suportadas. Essa lista também ela já está maior. Isso aqui é realmente só uma ilustração, né, de que as principais aí já são cobertas, mas procurando hoje em dia a gente encontra mais. A documentação do Debizium, ela é bem completa, então a gente acho que vale a pena mostrar para vocês que é o debizium.io. Então, entra lá que vocês vão ver a documentação toda, como utilizar, suporte, tudo bem completo realmente. Então, aqui eu coloco algumas vantagens dessa abordagem, né, de CDC baseado em logs, porque, na verdade, o conceito de Change Data Capture, ele é mais amplo do que isso, né? O CDC baseado em logs, ele é um pouco mais novo. Porque existe CDC baseado em diff, por exemplo, eu poderia ter ali uma coluna com data de alteração, por exemplo, e eu ter uma rotina batch que leia de um horário tal até um horário tal, né? De 5 da manhã até 5 da tarde, do dia X. E aí a próxima rotina sabe que eu tenho que pegar só os dados é, de 5 da tarde até 5 da manhã, do mesmo dia X ali, e ficar fazendo isso periodicamente. Isso é um tipo de CDC, só que é um CDC baseado em diff de data, por exemplo, né? Então, uma abordagem mais antiga. Existe também um tipo de CDC que é pior, que seria fazer comparação de dados em si, né? Quais são os IDs que eu tenho na tabela já persistida, quais são os IDs novos que chegaram, comparo uma lista com a outra, e aí eu sei quem eu tenho que trazer para o banco, né? Então, tem uma série de abordagens ali em que a gente pode falar que também são CDC, mas a abordagem mais performática é essa, que é a abordagem de CDC baseada em logs. Bom, com isso a gente, de novo, não sobrecarrega o banco ali na pesquisa, né? Porque a tabela original, ela não é acessada para a gente poder fazer a transmissão dos dados. Isso torna a pesquisa, né, a consulta transparente, porque a gente não está ferindo lá a tabela principal. A gente começa a conseguir escolher qual tipo de evento a gente quer capturar, porque o Debiz entrega para a gente lá se o evento é do tipo alteração, do tipo inclusão, do tipo exclusão. Então, isso já facilita para a gente, né, para a gente conseguir filtrar lá direto no tópico do Kafka, por exemplo, ou do Event Hub. A gente pode fazer uma query direto lá nele para poder buscar só o que a gente quer. E a gente consegue também ter uma lista de metadados ali sobre as alterações do dado, né? Então, eu consigo saber especificamente quando o dado é modificado, eu não preciso pegar a tupla inteira. Eu posso pegar somente os dados que foram alterados ali, né? Então, isso é muito interessante. Aqui eu tenho um exemplo de payload sobre um dado aqui que ele foi incluído, né? Então, vocês podem ver aqui que eu tenho basicamente três blocos aqui, né? Eu tenho o before, o after e o metadata. Aqui o before ele vem como null porque esse dado ele acabou de ser inserido. Então, você vê que a operação ali embaixo está como C, de created. Então, realmente faz sentido ele estar como null. O after é após a criação, como é que o dado ficou. Então, você tem aqui o ID, o primeiro nome, o último nome e o e-mail, basicamente. E aqui você tem os metadados, né? Então, aqui você consegue saber
qual o nome do banco, qual o nome da tabela, tem dados de Server ID e outros dados internos ali que o Debizium usa para poder fazer essa transação funcionar. Uma coisa que eu coloquei aqui que é importante, esses formatos de serialização, isso faz com que a gente consiga ter um trade-off ali entre leitura fácil desses dados persistidos lá no nosso barramento, seja ele qual for, quando a gente está falando de JSON, né? O JSON ele é facilmente entendível por um humano, você consegue ler isso aqui e de forma bem simples entender o que está acontecendo, mas ele não é performático do ponto de vista de persistência, né? Porque você imagina que uma tabela que tem milhões de registros ali, né? Centenas de gigabytes de dados, cara, quando você faz uma inclusão muito grande nesse tipo de tabela, a tendência é que o tópico cresça, o armazenamento desse tópico cresça muito, né? Então você tem estratégias ali para tentar compactar esse dado. Então você pode usar a Avro, por exemplo, o Protobuf. Até esse momento são esses dois formatos de computação, de compactação, que aí o dado fica binário, né? Ali, então compactação é excelente. E aí você pode usar um esquema registro ali em paralelo para conseguir fazer a leitura desse dado lá na tua outra ponta, tá? Bom, aqui a gente está falando sobre o pipeline mesmo, né, de replicação de dados, porque aí eu passo a ter a possibilidade de fazer persistência em uma série de bases de dados ao mesmo tempo, né? Se eu tenho o interesse de poder receber esse dado, basta eu, enquanto cliente, me conectar ali dentro de um tópico, né? Aí eu posso escolher, eu posso fazer minha própria implementação, me subscrever num tópico e saber o que está acontecendo ali em relação àquela tabela, em relação àquele dado, e aí já fazer o armazenamento ali manual, puxar o dado para o meu banco. Ou a gente pode delegar isso para o próprio Debizium. O Debizium ele tem conectores tanto de leitura da fonte do dado, né, que a gente chama de conectores do tipo source, quanto ele tem também conectores que escrevem em base de dados de destino, que são os conectores do tipo sync, tá? Então aqui a gente tem aqui no meio aqui como centralizador o Azure Event Hubs, poderia ser o Kafka, por exemplo, poderia ser outros barramentos, mas na ponta a gente tem aqui esses conectores aqui de Elasticsearch, de Kafka, a gente tem uma série de conectores para outros tipos de repositórios de dados, né? A gente tem aqui para S3, por exemplo, para DB2. A gente tem uma série de persistências aqui que a gente consegue simplesmente configurar lá no Debizium para que ele persista na saída. Tá? E tem genéricos também lá que conseguem persistir em basicamente qualquer base de dados. Aqui a gente começa a dar alguns exemplos sobre cenários em que a gente poderia usar o Debizium, né, para que de forma transparente a gente consiga entender o que está acontecendo na base de dados. Então aqui a gente tem, por exemplo, imagina que um sistema de auditoria, até um sistema legado, ele poderia ser um sistema legado, não precisaria ser nada novo. Aqui, então a gente tem aqui cada vez que alguma coisa acontece ali dentro de um sistema, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Se tem alguém incluindo dado, deletando dado, se alterar o dado, qual foi a alteração que foi feita, né? Tradicionalmente, o que eu precisaria fazer aqui? Eu precisaria escrever alguma coisa específica, né? Uma aplicação que ficasse ali monitorando aquela tabela, fazendo um pooling naquela tabela para poder saber o que aconteceu ali naquela tabela, né? Isso se eu quisesse fazer uma coisa apartada do sistema principal. Se eu quisesse fazer alguma coisa que mexesse no próprio sistema, eu teria que criar alguma feature ali que interceptasse essas alterações e escrevesse em uma tabela apartada, por exemplo, qual foi a alteração que foi feita. Aqui a abordagem ela é bem diferente. Aqui, se a gente simplesmente habilitar o CDC para a tabela em questão, ou para o conjunto de tabelas em questão, eu posso habilitar o Debizium para que ele leia dessas tabelas e faça persistência em um outro grupo de tabelas ou em uma única tabela, mostrando o que aconteceu ali de alteração, inclusão e deleção.
tá? E aí a gente já tem todos os registros prontos ali para serem consumidos. Isso aqui enriquece bastante a- o nosso grupo de possibilidades ali, né, para poder pensar na arquitetura do sistema, tá? Bom, aqui é um cenário de auditoria. Aqui a gente pode, por exemplo, mostrar quais foram as modificações aqui, né, o que que aconteceu. Então aqui a gente sabe claramente quem foi o usuário, por exemplo, né, qual foi o caso de uso, que tipo de operação aconteceu, né? Então isso aqui passa a ser bem rico, passa a ser bem dinâmico. Aqui a gente tem também num cenário de microserviços, onde a gente tem que fazer a troca de dados entre os serviços, né? Isso aqui passa a ser também uma mão na roda, né? É um grande aliado ali para que a gente consiga fazer com que os bancos se comuniquem, né? Porque, tradicionalmente, o que que eu vou fazer? Ah, eu preciso de um dado, eu vou lá na API do serviço para poder buscar esse dado, eu vou fazer um pooling lá, ou então vou fazer com que eu tenha uma mensageria no meio do caminho para poder reagir ao evento, mas aí, de qualquer maneira, eu vou ter que implementar lá dentro do microserviço a modificação, a inclusão, deleção desse dado, né, no momento que o evento for criado. Enfim, precisaria ter alguma dessas abordagens. E aí, quando a gente vem para o Debizium, a gente não precisa mais pensar dessa maneira. A gente pode ir direto lá no dado, né, na base de dados ali, que é a fonte da verdade, e no momento em que o dado ele está sendo manipulado, a gente consegue fazer com que ele seja transmitido para um outro cliente interessado, né, em receber esse dado. E aí, eu só preciso de uma tabela da base de dados XPTO, tudo bem. Você vai, você subscreve, configura o plugin do Debizium para que você consiga receber essas alterações de dados, e aí a tua base de dados local passa a receber, a ter esse dado sincronizado com a base de dados de origem, que é a fonte da verdade desse dado, tá bom? Então, aqui a gente tem também o Debizium aqui, né, ajudando dentro de uma tabela de outbox aqui, né, do outbox pattern. Então, eu poderia aqui muito bem ter esse dado persistido aqui para que a gente consiga fazer, de fato, o acompanhamento de que esse dado foi persistido do outro lado ou não, né? Então, ele vai ser muito, muito importante aqui dentro desse grupo aqui. Geralmente a gente usa esse padrão Outbox aqui para poder garantir a persistência lá do outro lado, né? Então, eu tenho uma rede que ela de vez em quando ela falha, ou então tem um serviço no meio do caminho que ele falha. Então, geralmente a gente acaba controlando aqui por essa tabela de Outbox quando é que esse dado ele de fato foi sincronizado com o outro lado, até então ele vai ficar nessa tabela aqui como pendente, né? Então, o Debian também consegue ajudar bastante nessa estratégia aqui. Essa parte aqui é onde o Debian é carro-chefe, né, que é o decoupling de legados. Imaginando que a gente tem ali um cenário de um legado muito grande e muitas vezes crítico até, né? A gente quando vai fazer uma refatoração ou vai quebrar esse monolito gigante em serviços menores, a gente precisa continuar mantendo o legado funcional, né? Então, imagina que eu tenho uma tabela, ou na verdade um sistema com 200 tabelas, né? Eu preciso fazer uma migração de banco de dados, por exemplo, né? Eu preciso de uma outra tecnologia de banco de dados e eu preciso, por exemplo, de um outro sistema que responda por parte dessas tabelas. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso fazer com que isso continue funcionando, né? Que o meu sistema novo persista no novo mecanismo de persistência. Imagina que aqui eu tenho uma base de dados que ela vamos botar uma base antiga aí, que ela é Oracle, e eu tenho um sistema muito grande aqui que persiste nessas 200 tabelas Oracle. E aí eu crio um sistema novo que persiste numa base de dados Postgres, por exemplo, né? E aqui eu trago para cá um conjunto de 10 tabelas Postgres. Imagina assim com um sisteminha novo que eu criei lá, né? Eu estou desacoplando uma parte desse monolito gigante. Só que o que acontece? Os sistemas, as features anteriores, né, desse cliente muito grande, eles continuam apontando para essa tabela dessa tecnologia que é o Oracle, por exemplo. E eu não posso deixar de sincronizar o dado aqui.
O dado precisa continuar morando aqui, até que o legado ele seja todo aberto, né? Ele seja todo quebrado em pedaços menores, até que a gente consiga decomissionar ele, né? Então, o que que a gente faz? A gente usa o Debian aqui para que esse dado que é persistido em Postgres aqui, por exemplo, ele seja sincronizado com o Oracle aqui. E a gente vai fazendo isso com todas as tabelas que forem necessárias serem informadas para essas features antigas. E aí a gente consegue conviver com esses dois sistemas. A gente vai migrando gradualmente, é, desidratando esse monolito e mantendo esse mecanismo de sincronismo ativo, até que a gente consiga fazer isso com 100% do legado. Ou 100%, ou então o tanto que for interessante tirar, né, desse monolito. E aí fica muito mais simples da gente conseguir ter essa estratégia, né? Assim, se torna até possível, porque antes não seria possível. Então, beleza. Aí a gente vai para a próxima aqui, que aqui no caso já é a base de dados em si, tá? É, rodando aqui, já incluindo aqui incluindo o dado, levando isso lá pro Azure. Eu vou mostrar para vocês isso acontecendo. Eu já tenho aqui rodando basicamente uma estrutura pronta. Essa estrutura também está no GitHub. Então, o que eu tenho basicamente aqui é um container do SQL Server rodando, já com CDC habilitado, tudo que é necessário para o dado ser sincronizado, tá? E eu tenho aqui também um container do Debian também funcionando. Tem uma versão antiga, mas para demonstração eu acho que ele vai funcionar bem. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu vou acessar aqui o Azure Event Hubs, e já está até aberto aqui com o Data Explorer aqui sincronizado, né? Então, para quem ainda não viu o Event Hub, a gente vai procurar aqui por Event Hub, acessar aqui o recurso. Enquanto isso, enquanto o recurso não abre, né, enquanto ele está aqui pensando, eu já vou fazer o seguinte: eu tenho aqui a minha base de dados. Essa base de dados aqui eu tenho essa tabela User Data. Essa User Data ela já está com o CDC funcional. Ah, Luiz, como é que eu faço para poder habilitar o CDC? Tem um comandozinho. Aqui no SQL Server é um, mas cada base de dados tem o seu comando específico. Aqui o que a gente faz é, primeiro garantir que o agent está habilitado do SQL Server. Depois a gente habilita o CDC para a base de dados em questão, que no caso minha base de dados aqui é a PocDBISO. E na sequência a gente habilita o CDC para a tabela em questão. Então, eu já fiz tudo isso, mas os comandos vão em sequência no meu GitHub. Se vocês tiverem dificuldade, podem me chamar no LinkedIn ali que a gente, a gente conversa, mostra a vocês isso. E aqui, o que vai acontecer a partir de agora eu já tenho um conector funcional no Debian. O Debian, ele expõe uma API para que a gente possa criar os nossos conectores. O que são os conectores? Os conectores, eles são conjuntos de configuração para poder mostrar para o Debian como é que minha base de dados ela vai conversar com o Azure Event Hub, né? Então é um JSON que eu vou fazer um post para a API do Debian, e aí nesse JSON eu vou ter ali as informações de usuário, senha da base de dados, quais são os campos que eu quero transmitir, se eu vou fazer alguma transformação no dado, qual é o nome do meu Event Hub, por exemplo, né? Então, vão ter uma série de informações ali. Aqui está um pouco lento para poder abrir. Deixa eu só dar um refresh aqui na página, que eu acho que ele vai pensar um pouco melhor. Vamos lá. Enquanto isso, posso tentar mostrar para vocês aqui o request que a gente faz para a API aqui também. A máquina está um pouquinho lenta
Talvez seja por isso que que esteja demorando aqui a responder. Tentar abrir aqui uma paralela para ver se ele melhora ou piora. Enquanto o Postman não abre, deixa eu só abrir a CLI aqui da minha IA para ver se ela já me responde um exemplo aqui mais rápido que o Postman. Opa, não, beleza. Ah, ele pediu para eu fazer de novo o login. Deixa eu pedir para ele aqui. Liste um exemplo de post para criação conector da tabela user data. Só hoje o computador resolveu realmente travar. Eu vou desistir do Postman aqui, que ele está realmente inviável. Só entender o que está ofendendo aqui a máquina, né? Porque realmente tem alguma coisa que fazendo ela ficar bem mais lenta do que o comum. A máquina está com dificuldade de calcular o percentual de uso da CPU. É realmente
Deixa eu tentar reiniciar esse browser aqui, que eu não sei o que que aconteceu com ele. Não tem mais nada que eu consiga fechar de significativo aqui. Fechar o Postman, que ele em si ele já é bastante pesado. Tentei mostrar para vocês o request aqui, mas acho que eu não vou ter saúde para isso. Bom, aqui eu trouxe aqui pela própria IA, né? Qual é a URL em que a gente faz o envio aqui, né? Do JSON pro próprio Debian para poder criar o conector, né? Então, aqui, como eu estou deployado aqui localmente, aqui eu estou indo para localhost 8083, que é a porta padrão que o Debian expõe aqui para a criação dos conectores. Então, aqui eu tenho basicamente dizendo qual é o tipo do conector, né, que a gente está usando. Ele poderia. Esse nome aqui, na verdade, é um nome genérico, então SQL Server Connector foi só a nomenclatura que eu resolvi usar, mas poderia ser qualquer nome. Aí o que importa é isso aqui, ó, a classe do conector. Então, essa classe aqui, a própria documentação de Debian expõe qual é o conjunto de classes e cada classe dessa corresponde a uma base de dados, né, para a gente poder fazer a leitura dessa origem. O hostname aqui tá como SQL Server, porque aqui no meu conjunto Docker aqui foi o nome que eu dei. A porta padrão, essa porta aqui é do padrão do SQL Server, mas pode ser uma outra porta na sua empresa ou no local onde você está testando. O nome e usuário da base de dados. Aqui a gente tem aqui o nome da, da base em si, né? Qual é o prefixo do tópico. Isso aqui é importante porque na hora que ele for criar o Event Hub, por exemplo, ele vai colocar um prefixo, porque é o próprio Debian aqui que vai criar o tópico para você, tá? Então, é legal você já colocar aqui um prefixo que faça sentido para não misturar com os outros que você porventura tem na tua infraestrutura. Aqui a gente tem a parte de conversão, que a gente não vai falar muito agora. Ahn, Deixa eu continuar aqui, vendo. Aqui a gente tem um tipo de persistência aqui, que é um file schema history. Isso aqui é um requisito aqui para que eu consiga mostrar os dados para vocês da forma como eu pretendo mostrar aqui. E aqui a gente precisa também de um local para armazenamento do histórico dos dados. Isso aqui poderia ser um tópico, mas eu prefiro essa abordagem aqui que acaba sendo mais simples. Deixa eu tentar aqui mais uma vez, se eu consigo entrar agora com mais facilidade. Aí aqui a própria IA já me dá aqui, né, a sugestão aqui do que é a propriedade, quais são os mais importantes, né? Então aqui o prefixo do tópico. É engraçado ele me pedir para entrar aqui de novo, mas tudo bem, vamos lá. Então aqui a gente continua aqui, né? É, esse aqui essa pergunta se eu quero habilitar aqui o
o, o esquema converter, né? Nesse caso, para mim aqui, deixa eu só fazer a autenticação aqui. Então, beleza. Na verdade, eu deveria simplesmente ter mantido a página que eu já tinha aberta, né? Só para poder mostrar, mas eu quis fazer o caminho completo com vocês de ponta a ponta, para vocês entenderem como é que a gente acessa esse recurso no Azure. Então, acabou demorando mais do que eu imaginava, mas tudo bem. Depois vocês podem avançar em duas vezes, ou enfim, cortar algumas partes aí até chegar diretamente lá no Event Hub. Bom, aqui continuando nessa parte aqui database.encrypt aqui, então nesse caso aqui eu coloquei falso, mas poderia ser true para vocês, se vocês estivessem usando assim lá na empresa de vocês, enfim. E aqui a gente tem uma parte importante que eu suprimi aqui na criação, que é isso aqui. Esse sem o table include list, o conector captura todas as tabelas com CDC habilitado no banco. Então aqui eu tenho um único conector gigante para todas as tabelas do banco de dados que tem CDC habilitado. Isso aqui tem vantagens e desvantagens. A vantagem disso aqui é que a quantidade de conexões abertas com o banco de dados VDBizium diminui. A desvantagem disso aqui é a gestão desses conectores, porque lá no Debizium a gente consegue, por exemplo, ter uma parte de observabilidade dele por conector. Então, se der um problema em algum tipo de conector, seja de qual natureza for esse problema, você pode entender que aquele conector é responsável por aquele conjunto de tarefas, aquele conjunto de tabelas, na verdade. E aí, se esse conector for impactado, esse conjunto de tabelas também vai ser impactado. Beleza. Isso já responde para a gente um problema, né? Agora, quando a gente tem tudo no mesmo conector, se o conector cair, vai cair tudo, né? Todo o sincronismo vai cair. Então, para a gente poder entender esse trade-off aí, né? Se a quantidade de conexões abertas em paralelo for um problema, a gente precisa ficar atento, tá? Então, ele abriu aqui, eu vou direto aqui em Event Hubs, que já foi a última coisa que eu pesquisei aqui, ele já vai ficar salvo. Espero que agora ele abra com um pouco mais de velocidade. Aqui nesse momento eu não tenho outro recurso aqui a não ser esperar. Realmente esse é o único recurso que eu tenho nesse momento. Não tenho mais nenhuma aplicação para matar aqui. Fechar o PowerPoint, pode ser, vamos ver. Não muda significativamente nada para mim. Fechar o terminal, que não vai adiantar muito também, mas pelo menos a gente já usou o que precisava dele aqui. Não foi uma queda considerável.
Nesse momento, talvez esteja valendo a pena eu acessar isso de outra máquina. É o que eu vou fazer. Vou acessar isso de outra máquina, acessar pela outra máquina e continuar a reunião dali. Aí a gente vai conseguir dar continuidade nesse vídeo aqui. E até eu consigo entender se o que está acontecendo aqui se é na minha máquina ou se a gente tem alguma questão ali com a própria Azure, né? Não, a questão é a própria máquina. Perfeito. Então, deixa eu acessar aqui pela outra. Perfeito. Aqui eu já estou compartilhando, né? E aí, nesse aspecto, agora o que a gente tem aqui é, eu posso simplesmente fazer aqui um acesso aqui nesse Data Explorer. Aí aqui eu vou selecionar qual é o tópico criado automaticamente. O tópico criado é esse aqui, CDC, POC Debizium e User Data. Vou clicar aqui em cima dele, mas eu não vou dar ainda o View Events. Por que que eu não vou fazer isso? Ou, na verdade, vou, para vocês verem o que que eu tenho de eventos criados e o que eu vou ter ainda, né? O último evento criado eu criei agora, um pouco mais cedo, né? 7h20, que foi um evento aqui de alteração de dados. Eu alterei o dado de uma tabela e esse dado ele aparece dessa maneira aqui, né? Eu tenho aqui o before, tenho todos os dados e tenho o after aqui também, mostrando a tupla inteira, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para cá, para essa máquina, e já que eu já estou com o SQL Server aqui aberto, é simplesmente o Edge que não quer responder, né? É, mas o SQL Server, eu espero que responda. Então, eu tenho aqui ele já com a tabela aqui qualquer, né, que eu tenho. E aí nessa tabela eu tenho as tuplas e eu vou fazer uma alteração qualquer em algum registro. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, esse valor aqui, esse valor que está de 95 mil, maravilha, salário de 95 mil. Se isso aqui fosse mensal, ia ser maravilhoso. Mas vamos lá, vamos trocar esse de 95 mil para 200 mil, tá? Então a gente vai fazer isso aqui dessa maneira. Eu vou vou dar um Enter aqui, eu vou mandar executar. E beleza, o registro foi alterado aqui, né? E o final da pipe é isso aqui chegando lá no Event Hub, né? Então eu vou voltar aqui para outra máquina e aí aqui nessa outra máquina eu vou compartilhar a tela novamente e vou dar um View Event de novo. Olha lá, eu já tenho um registro novo aqui, né? Nesse registro novo, eu já tenho aqui um valor, né? Esse aqui é o after, né? Já tem um valor aqui que é o valor
do salário novo. E aí o Debisim tem esse tipo aqui que quando ele fala de decimal, ele, ele altera para essa forma aqui. Talvez não tenha sido a melhor alteração do dado, porque aqui a gente não conseguiu ver exatamente o que que ele fez. Deixa eu voltar aqui, então não tem problema. Eu volto aqui e vou alterar uma string. Vai ficar mais simples da gente ver. Que realmente o Debian trabalha com formatos bem específicos. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. User 5, eu vou chamar esse user 5 de user test Debian. Dei alteração para cá. De novo, voltar para outra máquina aqui, ó. Compartilhar, dar um view events mais uma vez. E aqui eu tenho mais um dado, né? E olha lá, aqui no after, o meu usuário passou a ser o user test Debian, tá? Bom, e aí, o que que eu tenho aqui de novidade, né? A partir daqui, eu consigo fazer o consumo desse dado aqui, né? Porque a gente, quando está falando de um barramento aqui, como o Kafka, por exemplo, a gente tem a oportunidade aqui de a gente ser reativo, né? Então, se eu tenho um consumidor aqui, que ele está aqui para mim, com ali com aquele cliente ali do Kafka ou do Event Hub ele ativo, eu posso simplesmente receber esse evento e entender o que eu vou fazer com ele, né? Eu posso persistir esse evento em algum outro lugar, eu posso informar para um outro cliente que esse evento de alteração de dados aconteceu, eu posso ter simplesmente ali o próprio Debizium guardando esse dado já direto no mecanismo de persistência, né? Então, abre um universo de possibilidades ali. Ou eu posso pegar, como eu falei, simplesmente tem um outro conector aqui habilitado para poder enxergar esse dado aqui e persistir na base direto. Tá, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, basicamente. Agradeço muito aí a oportunidade, né, e por poder conversar com vocês aqui. Peço até um pouco de desculpas aí pelo final aqui, porque acabou ficando muito mais lento aqui, né, porque a máquina acabou não respondendo a tempo, né, mas isso aí isso é bom acontecer também, né, porque tecnicamente a gente consegue mostrar que dá para sair do outro lado sem problema. Então, de novo, estou aberto aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me contatar e sinta-se à vontade para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado novamente e, para poder finalizar, um até logo. Tchau, tchau, pessoal.